Mãe, surgiu uma promoção de viagem de última hora para Gramado. Não dava para perder. A mensagem curta no celular iluminou meu rosto na sala escura, cheirando a peru assado e a solidão. A mesa posta para 4, com a minha melhor toalha de renda, parecia uma piada cruel. O que eu fiz depois daquela noite de Natal não foi por vingança, foi por justiça. Fique comigo até o fim, se inscreva no canal, deixe seu like e me diga nos comentários de onde você está me assistindo. Se é do seu trabalho, do sofá de casa ou de algum lugar onde a esperança também precise de um fio de linha para recomeçar. Meu nome é Severina Bezerra de Andrade e aos 72 anos descobri que o silêncio tem peso. Ele pode ser leve como a brisa que entra pela janela do meu apartamento em Boa Viagem, trazendo o cheiro de maresia, ou pode ser pesado como a porta de um túmulo se fechando. Eu sou rendeira, uma mestra na arte da renda renascença, um ofício que corre no sangue da minha família, passado de mãe para filha como um segredo sagrado. Minhas mãos, hoje tortas pela artrite, conhecem o caminho das linhas melhor do que meus pés conhecem as ruas de Recife. Elas transformam o vazio em beleza, um ponto de cada vez. Para minha família, no entanto, minha arte sempre foi um passatempo inútil. Meu filho, Ricardo, um arquiteto de sucesso que projeta prédios espelhados e frios, sempre olhou para minhas toalhas e panos com um misto de pena e impaciência. Mãe, isso é coisa do passado, ele dizia, a voz sempre apressada ao telefone. Sua esposa, Patrícia, era mais sutil. Ela elogiava com um sorriso que não alcançava os olhos, chamando minhas peças de adoráveis, uma palavra que na boca dela soava como insignificante. Eles viviam em um futuro que eu, aparentemente, não podia alcançar. Aquele apartamento, com vista para o mar que eu raramente visitava, era meu santuário e minha prisão. Cada canto era decorado com meu trabalho. Cortinas de linho com barras de renda, toalhas de mesa que levaram meses para serem concluídas, panos de prato que eram pequenas obras de arte. O cheiro de goma de engomar misturado ao sal do ar era o perfume da minha vida. Minha rotina era um ritual, o café da manhã com tapioca, o rádio ligado baixo em uma estação de música clássica e as longas horas na minha cadeira de balanço, com o bastidor no colo, tecendo. A bomba explodiu na véspera de Natal. Eu passei dias me preparando. O peru dourando no forno, a farofa com passas e azeitonas, a rabanada que Ricardo tanto amava quando era menino. A mesa estava impecável, posta com a toalha, sol de Pernambuco, minha criação mais complexa. Eu me sentia uma menina de novo, esperando por uma festa. A campainha não tocou. Em vez disso, a luz fria do celular trouxe a mensagem. Mãe, surgiu uma promoção de viagem de última hora para Gramado. Não dava para perder. A gente te compensa depois. Feliz Natal! O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. O tic-tac do relógio na parede parecia um martelo batendo na minha cabeça. Olhei para os 4 lugares arrumados, para os pratos vazios esperando por uma comida que não seria compartilhada. Eles não tinham apenas cancelado um jantar. Eles tinham me trocado por uma promoção. Eu era o item que não valia a pena, a oferta que podia ser deixada para trás sem remorso. A palavra depois ficou flutuando no ar, vazia e mentirosa. Eu não chorei naquela noite. A dor era tão profunda que secou minhas lágrimas antes que elas pudessem nascer. Sentei-me à mesa, sozinha, e cortei uma fatia de peru. O gosto era de cinzas. A comida, feita com tanto amor, virou um símbolo do meu abandono.
Eu olhava para a cadeira vazia onde meu neto, Léo, deveria estar sentado, provavelmente com os olhos grudados no celular, mas pelo menos ele estaria ali. A ausência dele, do riso forçado de Patrícia, da pressa de Ricardo, era um buraco negro no meio da minha sala de estar. As semanas seguintes foram um borrão de desculpas esfarrapadas, ligações curtas, cheias de relatos entusiasmados sobre o frio de Gramado, sobre o fondue e os chocolates. A senhora ia adorar. Mãe, mas foi tudo tão corrido, dizia Ricardo. Eu apenas ouvia, a voz presa na garganta. Eu me sentia como um dos meus panos de renda, delicada, cheia de buracos e guardada numa gaveta escura para não estragar, para não dar trabalho. A solidão começou a tecer sua própria tapeçaria ao meu redor, uma muito mais escura que as que eu criava. A luta silenciosa acontecia dentro de mim. Acordar de manhã exigia um esforço monumental. O sol que entrava pela janela parecia zombar da minha escuridão interna. Minhas mãos doíam mais do que o normal, a artrite se aproveitando da minha tristeza. Eu olhava para meu material de renda, as linhas, os lacês, as agulhas, e via apenas um lembrete do que meu filho pensava, um passatempo inútil, um jeito de uma velha passar o tempo enquanto espera a morte chegar. Eu estava encurralada entre a memória do que minha família foi e a realidade do que ela havia se tornado. Um dia, Patrícia ligou. A voz dela era doce como melado, artificialmente preocupada. Severina, querida, estávamos pensando, esse apartamento é tão grande para a senhora. Talvez um lugar menor, mais prático, perto da gente. A sugestão era uma faca disfarçada de presente. Eles não queriam me ter por perto. Eles queriam se livrar da responsabilidade, me colocar em uma caixa menor, mais fácil de gerenciar. A pressão era sutil, mas constante, como uma gota de água batendo na mesma pedra. Eu comecei a duvidar de tudo, da minha sanidade, do meu valor, da minha própria identidade. Quem era Severina Bezerra de Andrade sem o papel de mãe e avó? Apenas uma velha senhora em um apartamento com cheiro de maresia, tecendo rendas que ninguém mais valorizava. O medo era um companheiro constante, sussurrando no meu ouvido que eles estavam certos, que eu era um fardo, uma relíquia empoeirada de um tempo que já não existia. O fracasso tinha o gosto amargo do café requentado que eu tomava todas as manhãs. O apartamento, antes meu refúgio, começou a me sufocar. As paredes pareciam encolher a cada dia. O som das ondas, que antes me acalmava, agora soava como um lamento. Eu me sentia presa, não apenas no imóvel, mas na vida que me foi designada. Uma vida de servir, de cuidar, de esperar por migalhas de atenção que nunca vinham. Eu olhava para o espelho e via uma estranha, uma mulher de ombros caídos e olhos opacos, que havia se esquecido de como lutar. A sensação de desmotivação era paralisante. Por dias, não toquei nos meus bastidores. As linhas brancas acumulavam uma fina camada de poeira. Para que continuar? Para quem eu estava criando tanta beleza? Para decorar uma casa que só tinha a mim como testemunha? A confusão era um nevoeiro denso. Eu não sabia qual passo dar. Vender o apartamento e me mudar para a caixinha que eles queriam? Ou ficar e definhar em minha própria solidão? Nenhuma saída parecia a correta. Ricardo veio me visitar algumas semanas depois, sozinho. Ele andou pelo apartamento com seu olhar de arquiteto, medindo os espaços, avaliando o potencial do imóvel. Ele não olhava para mim, olhava para as paredes, para a vista. Mãe, o mercado imobiliário em Boa Viagem está excelente. A senhora podia pegar um bom dinheiro neste lugar, comprar um flat e ainda sobrava para investir. A palavra investir
soou como um insulto. Ele estava falando da minha casa, do meu chão, como se fosse um ativo financeiro. Ele parou em frente à minha cadeira de balanço e pegou um pedaço de renda inacabado. Segurou-o com a ponta dos dedos, como se fosse algo sujo. A senhora ainda perde tempo com isso? Ele perguntou. E não havia carinho em sua voz, apenas uma constatação fria. Naquele momento, a humilhação da noite de Natal voltou com toda a força. Não era sobre o dinheiro, sobre o apartamento, era sobre ele não enxergar valor em nada que eu era ou fazia. Minha vida inteira, meu ofício, minha paixão, reduzidos à perda de tempo. Aquela frase foi o fundo do poço. Eu me senti completamente desarmada, nua diante do pragmatismo cruel do meu próprio filho. Ele não via a beleza, a história, as horas de dedicação. Ele via apenas algo que não gerava lucro, que não se encaixava em suas planilhas e projetos. Eu era obsoleta. Meu mundo era obsoleto. E, pela primeira vez, eu acreditei nele. Senti o chão sumir sob os meus pés, como se a areia de boa viagem estivesse me engolindo. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentada na escuridão da sala, olhando para o contorno dos prédios contra o céu. Eu me sentia um fantasma na minha própria casa. A proposta de Ricardo ecoava na minha mente. Vender tudo, me encolher, desaparecer. Era isso que eles esperavam. Que eu aceitasse meu lugar como um estorvo e facilitasse a vida deles. O sentimento de estar encurralada era físico, uma pressão no peito que me impedia de respirar direito. O desespero era tanto que pensei em ceder. Talvez eles tivessem razão. Talvez fosse mais fácil apenas parar de lutar. Eu poderia vender o apartamento, me mudar para um lugar sem alma e esperar o fim. Seria uma rendição silenciosa, um último ato de subserviência. Eu não tinha mais forças para brigar, para provar meu valor a quem claramente não queria enxergá-lo. A derrota parecia inevitável, um destino selado pela mensagem de Natal. Léo, meu neto, veio me ver no fim de semana seguinte, trazido por obrigação. Ele mal me olhou, entregou-me uma caixa de bolo de rolo e sentou no sofá, os fones de ouvido no máximo, os dedos voando na tela do celular. Eu tentei puxar conversa, perguntei da escola, dos amigos. As respostas eram monossílabos. Tá, legal? Não sei. Ele era um estranho, um representante daquele mundo novo e rápido que me havia descartado. A visita foi curta e dolorosa. Quando ele estava de saída e ia na porta, ele olhou para a toalha na mesa de jantar, a mesma da noite de Natal. Vó, isso aqui deve dar um trabalho, né? Foi a primeira vez que ele demonstrou um pingo de curiosidade sobre o que eu fazia. Eu apenas assenti, a garganta fechada. É, ele disse, dando de ombros. Parece aqueles filtros do Instagram, só que de verdade, e foi embora, me deixando com aquela comparação bizarra e uma faísca inesperada de algo que eu não sentia há muito tempo. Filtros do Instagram, só que de verdade. A frase ficou comigo. Ele não entendia, mas, à sua maneira, ele viu algo. Ele viu a complexidade, a realidade por trás da imagem. Ele não viu um passatempo inútil. Ele viu trabalho. Foi uma fresta de luz na minha escuridão, uma fresta minúscula, mas era o suficiente. O mundo deles, digital e impaciente, ainda podia reconhecer algo real quando o via. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu me aproximei da minha cadeira de balanço. O bastidor com a peça inacabada estava lá, coberto de poeira. Minhas mãos tremiam um pouco quando o peguei. O cheiro do linho e da linha era o cheiro de casa, o cheiro de mim. A dor da artrite ainda estava lá, mas parecia diferente, como uma velha conhecida que eu precisava aprender a domar, não a temer.
Eu me sentei e, sob a luz amarelada do abajur, passei a linha pela agulha. O primeiro ponto foi difícil, desajeitado. Meus dedos estavam enferrujados pela inatividade e pela tristeza. Mas então veio o segundo e o terceiro. O movimento familiar, o ritmo que embalou minha vida inteira, começou a voltar. Cada laçada era um ato de desafio, cada nó era uma afirmação. Eu não estava apenas tecendo uma renda, eu estava tecendo minha resposta. Uma resposta silenciosa, paciente, construída fio a fio. Eles achavam que a minha arte era frágil, um passatempo de velha, mas a renda renascença, para ser feita, exige força, precisão e uma resiliência que meu filho, com seus prédios de vidro, jamais entenderia. É a arte de criar beleza a partir do vazio, de conectar pontos para formar um todo inquebrável. A sensação de estar encurralada não desapareceu de uma vez, mas mudou de forma. Não era mais uma prisão, mas um ponto de partida. Eu estava no fundo do poço. Sim, mas o fundo do poço é um lugar sólido para se apoiar e tomar impulso. Olhei ao redor do meu apartamento, não mais com os olhos de Ricardo, vendo um ativo imobiliário, mas com os meus. Eu vi um legado, uma história em cada pano, em cada cortina. Eles me deixaram sozinha, acreditando que eu iria murchar como uma flor cortada. O que eles não sabiam é que não sou uma flor. Eu sou a raiz que se agarra na terra, que busca água no lugar mais seco e que tem a força para rachar o concreto. Naquela noite, sentada na minha cadeira de balanço, com a agulha na mão, eu tomei uma decisão. Eu não ia a lugar nenhum. Eu ia florescer ali mesmo, no meio da dor e do abandono, e minha floração seria tão espetacular que eles não teriam como ignorar. A ideia de que a frase de Léo era um filtro de Instagram, só que de verdade, martelou na minha cabeça por dias. Era um elogio torto, vindo de um mundo que eu não compreendia, mas que, de alguma forma, me validava. Era como se um estrangeiro, sem falar minha língua, tivesse entendido a alma do meu poema. Essa faísca acendeu algo dentro de mim. A tristeza ainda estava lá, uma sombra no canto da sala, mas agora havia também uma teimosia, uma vontade de provar que aquela beleza era, de fato, real. E se o mundo dele só entendia as coisas através de uma tela, talvez fosse hora de a minha arte aprender a falar essa nova língua. Decidi começar uma nova peça, a maior e mais complexa que já havia imaginado. Não seria uma toalha de mesa ou uma cortina, seria um painel, uma tapeçaria de renda que contaria a história do mar de Boa Viagem, com suas ondas, seus coqueiros e a força silenciosa que ele representava para mim. Seria a minha resposta àquela mensagem de Natal, não com palavras, mas com a única linguagem que eu dominava completamente. Eu passava os dias inteiros tecendo, as dores da artrite se tornando um zumbido distante, abafado pela concentração. O apartamento, antes uma prisão, virou meu ateliê, meu campo de batalha. Léo voltou a me visitar no outro fim de semana. A obrigação em seu rosto havia sido substituída por uma curiosidade genuína. Ele não se jogou no sofá com os fones de ouvido. Em vez disso, sentou-se numa cadeira perto de mim e ficou observando minhas mãos trabalharem. O silêncio entre nós era diferente. Não era mais constrangedor. Era um silêncio de respeito. Ele olhava para o emaranhado de linhas e para o desenho que começava a surgir no bastidor com uma admiração que eu nunca tinha visto nos olhos do meu próprio filho. Vó, isso é incrível, ele disse baixo, quase como um segredo. Foi então que ele pegou o celular de novo, mas desta vez eu não senti o medo da exclusão.
posso tirar uma foto para mostrar para os meus amigos. Eles não vão acreditar que isso é feito à mão. Eu hesitei. A ideia de expor meu trabalho, minha alma, para o julgamento de estranhos me assustava. Era algo tão íntimo, nascido da minha dor e da minha história. E se eles rissem? E se concordassem com Ricardo, que era apenas uma perda de tempo de uma velha senhora? O medo da humilhação era um gosto amargo na boca. Ninguém vai rir, vó. Léo pareceu ler meus pensamentos. As pessoas gostam de ver coisas de verdade, coisas que levam tempo, que têm história. Não é só uma foto, é mostrar que ainda existe mágica no mundo. A palavra mágica me pegou de surpresa. Ninguém nunca havia chamado meu ofício de mágico. Era sempre trabalho manual, artesanato, passatempo. Ele posicionou o celular, buscando o melhor ângulo, a melhor luz que entrava pela janela. Eu vi no rosto dele uma seriedade, um cuidado que me comoveu. Ele não estava fazendo aquilo por pena. Ele estava fazendo por acreditar. Eu concordei com um aceno de cabeça. Ele tirou várias fotos, aproximando a câmera para capturar os detalhes dos pontos, a textura do linho. Depois me mostrou a tela. Eu vi meu trabalho através dos olhos dele e era diferente. A tela iluminada realçava cada laçada, cada nó. Parecia mais vibrante, mais vivo. Vou postar no meu Instagram. Vou escrever que é a arte da minha avó, Severina Bezerra de Andrade, a melhor rendeira de Pernambuco, site. O orgulho na voz dele foi como um bálsamo para feridas que eu nem sabia que ainda sangravam. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Léo me ligava todos os dias, animado. Vó, a foto teve mais de 500 curtidas, ele dizia. E eu não entendia bem o que isso significava, mas sentia a empolgação dele. Ele começou a ler os comentários para mim ao telefone. Eram de pessoas que eu não conhecia, de lugares que eu só ouvia falar no rádio. "Ah, que trabalho divino", dizia uma mulher de São Paulo. "Isso é patrimônio cultural", escrevia um rapaz do Rio de Janeiro. "Me lembra essa minha avó, na Itália", comentou outro. Cada comentário era uma pequena peça que reconstruía a minha autoestima. Aquelas palavras de estranhos me davam o reconhecimento que minha própria família me negou por toda a vida. Eles não viam uma velhinha inútil. Eles viam uma artista, uma guardiã de uma tradição. Pela primeira vez em anos, eu me senti vista, não como a mãe de Ricardo ou a avó de Léo, mas como Severina Bezerra de Andrade, a rendeira. Minha identidade, que eu achava ter se perdido, estava sendo devolvida a mim por uma rede de desconhecidos. O clarão de consciência veio numa tarde chuvosa, enquanto eu ouvia Léo ler um comentário de uma jovem designer de moda de Londres. "This is not a craft, this is high art." Isso não é artesanato, é alta arte. Ela escreveu. A frase ecoou no meu apartamento, sobrepondo-se ao som da chuva e ao tic-tac do relógio. Alta arte. Ricardo, com seus prédios de vidro e sua visão pragmática do mundo, nunca usaria essas palavras para descrever o que eu fazia. Naquele instante, eu entendi. O valor do meu trabalho não era definido pela opinião dele, mas pelo impacto que causava no mundo. Ainda assim, uma parte de mim resistia. Era tudo muito bom para ser verdade. Eram apenas palavras numa tela de celular. Na vida real, eu ainda era a mesma Severina, sozinha em seu apartamento, com as mãos doendo. O que mudaria de fato? Era fácil para as pessoas elogiarem de longe. Mas, e o dia a dia? O peru na mesa vazia, as ligações apressadas, a sugestão de me mudar para um lugar mais prático. A realidade era dura e não podia ser apagada por curtidas e comentários gentis. O ponto de virada definitivo não veio por uma tela,
mas pelo toque estridente do meu velho telefone fixo. Atendi, esperando que fosse Léo com mais novidades. Mas a voz do outro lado era diferente. Era uma voz de mulher, firme e profissional, mas com um calor que me surpreendeu. Dona Severina Bezerra de Andrade? Meu nome é Clarice Guzmão. Eu sou curadora de arte e vi a foto do seu trabalho que seu neto postou. Eu sou de Recife, mas moro em São Paulo há 10 anos. O que a senhora faz é simplesmente espetacular. Eu fiquei em silêncio, segurando o fone com a mão trêmula. Curadora de arte? Aquilo soava como algo de outro planeta. Ela continuou, explicando que era especialista em arte têxtil e que a renda renascença era uma de suas paixões. Ela falou sobre os meus pontos, usando os nomes técnicos, mostrando um conhecimento profundo que me deixou desarmada. O ponto traça que a senhora usa para o contorno é de uma perfeição que eu raramente vejo hoje em dia, ela disse, e eu senti um arrepio. Ela não estava apenas elogiando, ela estava entendendo. Clarice me disse que estava montando uma grande exposição em São Paulo sobre a resiliência do fio, destacando artistas têxteis que mantinham vivas as tradições brasileiras de forma contemporânea. Dona Severina, eu não quero apenas uma peça sua. Eu quero dedicar uma sala inteira à sua arte. Quero que as pessoas vejam a força que existe no seu trabalho. Uma sala inteira. Em São Paulo, as palavras flutuavam ao meu redor, irreais. Parecia um sonho, um daqueles que a gente tem antes de acordar para a dura realidade. Minha primeira reação foi duvidar. Minha filha, acho que você está se enganando. Eu sou só uma velhinha que faz renda para passar o tempo. As palavras de Ricardo saíram da minha boca. Um veneno que eu mesma havia engolido. O medo de não ser boa o suficiente, de ser uma fraude, era paralisante. E se ela visse meu trabalho de perto e se decepcionasse? A humilhação seria 1000 vezes pior do que o abandono no Natal. Seria a confirmação final de que eu não tinha valor. Com todo respeito, Dona Severina, a senhora não é só uma velhinha. A senhora é uma mestra, Clarice respondeu, com uma convicção que abalou minhas defesas. Eu estarei em Recife na próxima semana para visitar minha família. Gostaria muito de ir ao seu apartamento, de ver seu ateliê e conversar pessoalmente. Sem compromisso. Eu só quero ter a honra de conhecer a artista por trás daquela foto. A palavra artista, de novo, dita com tanta naturalidade, com tanta certeza. Eu pedi um tempo para pensar. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da sala. O cheiro de maresia e de goma parecia mais forte. Olhei ao redor, para as cortinas, para as toalhas, para o grande painel inacabado no bastidor. Eram pedaços da minha vida, testemunhas silenciosas da minha solidão e, agora, da minha esperança. A proposta de Clarice não era apenas sobre uma exposição, era uma chance de reescrever minha história, de transformar o passatempo inútil no meu maior triunfo. Pensei em Ricardo e Patrícia. Imaginei a cara deles ao saberem que a arte que eles tanto desprezavam estaria numa galeria em São Paulo. Não era um sentimento de vingança, mas de justiça. Era a necessidade de provar, não para eles, mas para mim mesma, que minha vida não tinha sido em vão, que as horas incontáveis que passei curvada sobre o bastidor, com as mãos doendo, tinham um propósito maior do que simplesmente decorar uma casa vazia. A dúvida ainda me roía. Eu tinha 72 anos, tinha artrite. O que eu entendia de exposições, de galerias, do mundo da arte, era um universo tão distante da minha cadeira de balanço em boa viagem. Era mais seguro ficar ali, no meu canto, protegida do mundo e de possíveis decepções,
Recusar seria o caminho mais fácil, o caminho da resignação que eu vinha trilhando há tanto tempo. Era tentador, mas então eu olhei para minhas mãos, mãos enrugadas, manchadas pela idade, deformadas pela doença. As mesmas mãos que meu filho olhava com pena, mas eram também as mãos que sabiam criar beleza do nada. As mãos que carregavam o conhecimento da minha mãe e da minha avó. Eram mãos fortes, mãos de uma artista. Naquele momento, a resistência se quebrou, o medo não desapareceu, mas a coragem ficou maior do que ele. Peguei o telefone e disquei o número que Clarice havia me deixado. A voz dela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Alô. Eu respirei fundo, sentindo o ar salgado de Recife encher meus pulmões, como se me desse a força do mar. Clarice, é a Severina. Pode vir na semana que vem. O café estará pronto e meu ateliê estará de portas abertas para você. Ao desligar, um silêncio se instalou no apartamento. Mas não era o silêncio pesado do abandono. Era um silêncio diferente, um silêncio que precede a tempestade, um silêncio cheio de potencial, de expectativa. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia se aquela exposição realmente aconteceria ou se eu estava apenas me preparando para mais uma queda. Mas eu havia aceitado o chamado. Eu caminhei até a janela e olhei para o mar. As ondas quebravam na areia com uma persistência incansável, recuando e avançando, sempre em movimento. Assim como elas, eu também havia sido jogada contra as rochas, mas não havia me quebrado. Eu estava apenas recuando para pegar um novo impulso. A rendeira de Boa Viagem, a mulher que foi trocada por uma promoção de viagem, estava prestes a mostrar ao mundo a força que existe em um único fio de linha. A decisão estava tomada. Eu não era mais a vítima daquela noite de Natal. Eu era a arquiteta do meu próprio renascimento. O painel no bastidor não era mais apenas uma representação do mar, era um mapa do meu futuro. Um futuro que eu mesma teceria, ponto por ponto, com a resiliência e a precisão que só uma vida inteira de arte e dor poderiam me ensinar. A agulha estava na minha mão e eu estava pronta para dar o próximo ponto. Eu me senti como se estivesse acordando de um longo sono. A Severina que duvidava, que se sentia um fardo, estava recuando para dar lugar a uma nova mulher. Uma mulher que, mesmo com as mãos trêmulas, segurava seu destino com firmeza. A proposta de Clarice não era um milagre, era uma consequência. A consequência de eu ter pegado na agulha de novo, de ter ouvido a voz do meu neto e de ter, finalmente, acreditado na minha própria magia. O ciclo de estagnação havia se rompido, não por um golpe de sorte, mas por um ato de teimosia. A teimosia de continuar a criar beleza mesmo quando ninguém parecia estar olhando. Agora, alguém estava olhando, e essa pessoa via não apenas uma renda bonita, mas o valor de uma vida inteira. E eu estava pronta para mostrar a ela e a todos os outros que minha arte era tudo, menos inútil. Ela era a minha voz e estava prestes a gritar. A semana que se seguiu àquele telefonema foi a mais longa da minha vida. Cada dia era uma batalha contra a minha própria mente. A euforia da validação de Clarice se misturava a um pavor gelado que subia pela minha espinha toda vez que eu olhava para o bastidor. A voz de Ricardo ecoava nos meus pensamentos, venenosa e persistente. Né, a senhora ainda perde tempo com isso? Eu limpava o apartamento compulsivamente, arrumando e rearrumando minhas peças, tentando enxergar meu lar com os olhos de uma curadora de arte. O medo de que ela chegasse e visse apenas o que meu filho via, uma velhice empoeirada, era quase paralisante.
O primeiro tropeço foi tentar me transformar no que eu não era. Fui ao armário e peguei meus melhores vestidos, pensando em que roupa usaria para receber a mulher de São Paulo. Tentei organizar minhas linhas por cor, como via em fotos de ateliês chiques, mas a desordem criativa do meu cesto de vime era parte de mim. Senti-me uma farsa. No segundo dia de preparativos, desisti. Guardei os vestidos, deixei meu cesto em seu lugar de sempre e decidi que Clarice veria a verdade, uma rendeira em seu habitat natural, com suas dores, sua bagunça e sua arte nua e crua. Se ela não gostasse, a decepção seria honesta. O conflito interno era um mar revolto. Numa noite de insônia, com o som das ondas de Boa Viagem como trilha sonora, peguei o telefone para ligar para Clarice e cancelar tudo. Meu coração batia descontrolado. Quem eu pensava que era? Uma artista? Eu era uma avó que a família havia descartado. Minhas mãos doíam tanto que mal conseguiam segurar o aparelho. A síndrome do impostor, uma expressão que Léo me ensinou depois, me agarrava pelo pescoço. Eu era uma fraude e o mundo estava prestes a descobrir. A humilhação seria pública, muito pior que a solidão de uma ceia de Natal. Em vez de ligar para Clarice, disquei o número de Léo. Ele atendeu com a voz sonolenta, mas, quando ouviu meu tom, despertou. Contei a ele do meu medo, da minha vontade de desistir. Ele ficou em silêncio por um instante e depois disse algo que me marcou para sempre. Vó, o medo só prova que isso é importante de verdade. Se não fosse, a senhora não estaria nem aí. A simplicidade da lógica dele me desarmou. Ele não tentou me animar com falsos elogios. Ele validou meu medo e o transformou em um sinal de coragem. Desliguei o telefone, sentindo uma calma que não me pertencia. Uma força emprestada daquele menino que via mágica no meu trabalho. Quando Clarice chegou, na terça-feira seguinte, o cheiro de café fresco se misturava à maresia que entrava pela janela aberta. Ela não era a figura imponente que eu imaginei. Era uma mulher de sorriso fácil e olhar atento, que tirou os sapatos na porta como se estivesse entrando na casa de uma tia querida. Ela não olhou para os móveis velhos ou para as paredes que precisavam de uma pintura. Seus olhos foram direto para a renda. Ela caminhou pela sala, tocando delicadamente as barras das cortinas, a toalha na mesa, com uma reverência que me deixou sem ar. Ela se sentou na cadeira em frente à minha e não pediu para ver as peças, pediu para me ver trabalhar. Com as mãos trêmulas, peguei meu bastidor. O silêncio se instalou, quebrado apenas pelo som da agulha passando pelo tecido. Ela observava meus dedos, meus movimentos, e eu senti como se ela estivesse lendo a minha alma. A sua atenção no fio é perfeita, ela disse baixo, depois de longos minutos. É firme sem ser agressiva. Isso não se aprende, Dona Severina. Isso é dom. A palavra dom pesou no ar, substituindo todas as vezes que ouvia a palavra inútil. Foi então que ela me apresentou o projeto formalmente, com papéis e plantas da galeria. Não era apenas uma sala, era a sala de abertura da exposição. O nome de Severina Bezerra de Andrade estaria logo na entrada. Ela falou de transporte especializado, de seguros, de um catálogo que seria impresso com a minha biografia. Cada palavra era um tijolo construindo uma realidade que eu não conseguia processar. Era grande demais, profissional demais. O medo voltou, mas agora era diferente. Era o medo de quem está no topo de uma montanha russa, prestes a descer. A parte mais difícil, o conflito externo que eu mais temia, era contar para Ricardo. Eu sabia que precisava fazer aquilo, não para pedir sua permissão, mas para informá-lo. Liguei para ele naquela mesma noite. A voz dele no telefone
era a de sempre, apressada, dividindo a atenção comigo e com alguma outra coisa. Quando eu disse, meu trabalho será exposto em uma galeria de arte em São Paulo, houve uma pausa. Não foi uma pausa de admiração, foi uma pausa de pura e completa incredulidade, seguida por uma risada curta e debochada. Mãe, que brincadeira é essa? A risada dele foi como um balde de água fria, mas em vez de apagar minha chama, ela a fez arder mais forte. Não é brincadeira, Ricardo. O nome da curadora é Clarice Guzmão. Ela esteve aqui hoje. Expliquei os detalhes, a sala de abertura, o catálogo. Quanto mais eu falava, mais sua voz se tornava séria. E a seriedade dele era pior que o deboche. Era o tom que ele usava para me tratar como uma criança senil. Mãe, a senhora tem certeza de que entendeu direito? Não assine nada. Essas pessoas podem estar tentando se aproveitar das senhoras. A sugestão de que eu era uma velha ingênua, incapaz de discernir uma oportunidade de um golpe, foi o último prego no caixão do respeito que eu ainda tentava manter por ele. A dor estava lá, a facada de sempre, mas algo havia mudado em mim. Eu sei muito bem o que eu ouvi, meu filho, e eu sei o valor do que eu faço, mesmo que você nunca tenha sabido. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Foi a primeira vez na vida que desliguei o telefone na cara dele. O gesto me deixou tremendo, mas era um tremor de poder, não de fraqueza. Começou então a jornada mais disciplinada da minha vida. Meus dias ganharam uma nova estrutura. Eu acordava antes do sol nascer, fazia meus exercícios para a artrite com um rigor que nunca tive e, às 7 da manhã, já estava sentada na minha cadeira de balanço. O trabalho não era mais um passatempo para preencher as horas vazias, era uma missão com prazo de entrega. Eu trabalhava por blocos de 2 horas, com pausas para descansar as mãos e os olhos. O apartamento se transformou de verdade em um ateliê, com desenhos e cronogramas espalhados pela mesa de jantar. Clarice me enviava livros sobre arte têxtil e links para exposições virtuais que Léo me ajudava a ver no computador dele. Eu, que mal sabia usar o celular, me vi estudando a história da arte, aprendendo sobre artistas que, como eu, usavam o fio para contar histórias. Senti-me parte de algo maior, uma linhagem de mulheres que teciam para resistir, para celebrar, para sobreviver. Cada livro que eu lia, cada imagem que eu via, me dava mais confiança na minha própria voz, mas os velhos pensamentos eram como ervas daninhas, sempre tentando voltar. Havia dias em que eu olhava para o grande painel do mar e via apenas um emaranhado de linhas sem sentido. A exaustão física alimentava a dúvida mental. Você não vai conseguir terminar a tempo, sussurrava a voz do fracasso. Isso está ficando torto. Está feio. Ricardo tinha razão. Nesses dias eu precisava parar, respirar o ar da varanda e me lembrar do olhar de Clarice, da convicção em sua voz. Os desafios inesperados também apareceram. Uma remessa de linha que eu usava há anos veio com uma tonalidade ligeiramente diferente. Um desastre para a continuidade do painel. Entrei em pânico. Liguei para a loja, para o fabricante. Ninguém podia me ajudar. Passei 2 dias sem conseguir trabalhar, olhando para a falha de cor como se fosse um abismo. Foi Léo quem resolveu. Ele passou horas na internet e encontrou um pequeno armarinho em Olinda que tinha um estoque antigo da linha exata. Aquele pequeno ato de lealdade dele me deu forças para continuar por mais uma semana. As críticas continuavam a vir, disfarçadas de preocupação. Patrícia me ligava com uma frequência irritante. Severina, você está comendo direito? Não está se esforçando demais?
Lembre-se da sua pressão. Cada frase era uma tentativa de me colocar de volta na caixinha de velha frágil, da qual eu estava lutando para sair. Eu aprendi a ser curta e educada. Estou ótima, Patrícia. Obrigada por perguntar. Agora preciso desligar. Tenho um prazo a cumprir. A palavra prazo era minha armadura. O progresso era lento, mas constante. A cada centímetro de renda que nascia no bastidor, eu sentia minha confiança crescer. Eu comecei a dominar a dor nas mãos, a entendê-la como um preço, não como um impedimento. Eu alternava compressas de água quente e fria. Fazia os alongamentos que o médico havia ensinado e que eu sempre ignorava. A disciplina com meu corpo refletia a disciplina com minha arte. Eu estava, pela primeira vez, cuidando de mim como a artista que eu era. O ponto de virada na minha mentalidade aconteceu em uma tarde particularmente difícil. Eu havia errado uma sequência complexa de pontos no painel e precisei desmanchar quase um dia inteiro de trabalho. A frustração me trouxe lágrimas aos olhos. Sentei na cadeira, derrotada, pronta para desistir. Foi quando olhei para minhas mãos, as mesmas mãos que Ricardo olhava com pena. E vi nelas a história da minha mãe, da minha avó. Vi a resiliência de gerações de mulheres que enfrentaram dores muito maiores que a minha e nunca pararam de tecer. Naquele momento, eu não desmanchei mais nada com raiva. Comecei a refazer o trabalho com uma paciência cirúrgica. Cada ponto refeito era um ato de amor próprio. Eu não estava apenas consertando um erro na renda, eu estava consertando um erro na forma como eu me via. Eu não era frágil, eu era forte. Forte o suficiente para criar beleza, forte o suficiente para desmanchar o erro e forte o suficiente para recomeçar quantas vezes fosse preciso. A confiança se instalou de forma sutil. Comecei a dar minha opinião para Clarice sobre a montagem das peças, a sugerir a ordem em que elas deveriam ser vistas para contar a história que eu queria. No começo, eu falava com a voz trêmula, pedindo desculpas por dar palpite. Mas Clarice me ouvia com atenção e acatava minhas ideias, tratando-me como uma parceira no processo criativo. Ela me fez entender que a exposição era minha e a voz principal tinha que ser a minha. Léo se tornou meu gerente de produção. Ele organizou um cronograma visual com fotos de cada peça e o percentual de conclusão. Ele me ajudava a embalar os trabalhos menores que seriam enviados primeiro, com um cuidado que me emocionava. Ele aprendeu os nomes dos pontos e, às vezes, sentava-se ao meu lado, apenas observando, e dizia: Vó, quando eu crescer, quero ter uma paixão assim como a sua. Ouvir isso do meu neto era mais valioso que qualquer exposição. Um mês antes da data de envio final, terminei o grande painel do mar. Foram meses de trabalho ininterrupto, de dor, de dúvida e de teimosia. Quando dei o último nó e cortei a linha, um silêncio profundo preencheu o apartamento. Eu me afastei para olhar a obra completa, estendida sobre a minha cama. Era o mar de Boa Viagem, mas era também a minha alma. As ondas furiosas eram minha dor, a calmaria no horizonte era minha esperança, e a complexidade dos pontos era a força que eu não sabia que tinha. Naquela noite, Ricardo apareceu sem avisar. Ele entrou no meu quarto para pegar um documento antigo que havia guardado e deu de cara com o painel. Ele parou, estático. Pela primeira vez na vida, eu o vi sem palavras. Ele se aproximou, não com a ponta dos dedos, como costumava fazer, mas com um respeito contido. Ele olhou para os detalhes, para a imensidão da peça, e eu vi em seus olhos a confusão de um homem cujo mundo inteiro de certezas estava desmoronando.
Ele não disse que era bonito. Ele não pediu desculpas. Ele apenas perguntou, com a voz baixa, como a senhora fez isso. A pergunta não era sobre a técnica, era sobre a força, sobre a resiliência. Era o reconhecimento tardio de que havia algo em mim que ele nunca tinha se dado ao trabalho de enxergar. E eu respondi com a verdade mais simples que existia dentro de mim. Eu fiz isso sendo quem eu sempre fui, Ricardo. Você é que nunca esteve olhando. Ele não respondeu, apenas ficou ali, olhando para o painel, para mim e de volta para o painel. A armadura de arquiteto de sucesso, de filho pragmático, parecia ter rachado. Ele não sabia como reagir àquela nova versão da mãe dele, uma versão que não precisava mais da sua aprovação, que tinha encontrado seu valor em um lugar que ele nem sabia que existia. Ele saiu do quarto em silêncio e, pouco depois, ouvi a porta da frente se fechar, sozinha no quarto. Eu olhei para o painel e depois para o meu reflexo no espelho do guarda-roupa. Eu vi uma mulher de 72 anos, com cabelos brancos e rugas profundas, mas seus olhos não eram mais opacos. Havia um brilho ali, uma firmeza que não estava presente antes. A mulher que chorou sozinha na noite de Natal, que se sentiu um passatempo inútil, não morava mais naquele apartamento. Eu não era mais a mesma. A renda não tinha apenas me salvado, ela tinha me refeito, fio por fio, em uma versão de mim mesma muito mais forte e inquebrável. A noite da abertura da exposição em São Paulo não parecia real. Eu, Severina Bezerra de Andrade, de Boa Viagem, estava ali, parada no meio de uma galeria de arte com paredes brancas e imaculadas, usando um vestido de linho simples que eu mesma havia bordado na gola. As luzes eram tão fortes que faziam meus olhos lacrimejarem e o ar cheirava a um perfume caro e a champanhe, a mesma bebida que me lembrava da festa da qual eu fora excluída. Mas desta vez, o cheiro não trazia dor, trazia uma estranha sensação de ironia, como se o universo estivesse me piscando um olho e dizendo: veja só o que o tempo faz. Minhas peças estavam penduradas como joias, cada uma iluminada por um foco de luz individual. O grande painel do mar de Boa Viagem ocupava a parede principal e as pessoas paravam diante dele em um silêncio reverente. Eu via seus rostos, jovens e velhos, e eles não viam o trabalho de uma velhinha. Eles viam a força das ondas, a delicadeza da espuma, a resiliência dos coqueiros. Eles viam a história que eu teci com minhas próprias mãos doloridas. Naquele momento, eu não era a mãe abandonada de Ricardo. Eu era a artista que havia criado aquilo. Léo estava ao meu lado, segurando o meu braço, os olhos brilhando de orgulho. Ele era meu intérprete naquele mundo estranho, me explicando quem eram os críticos de arte que se aproximavam, traduzindo os elogios em uma linguagem que meu coração pudesse entender. Clarice Guzmão flutuava pelo salão, apresentando-me a todos com um respeito que me fazia endireitar os ombros. Esta é a mestra Severina, ela dizia, e a cada vez que a palavra mestra era dita, uma pequena parte da Severina que se sentia inútil morria para sempre. A conquista mais tangível veio no meio da noite. Um homem de terno cinza, que Clarice me apresentou como representante de um grande instituto cultural, comprou o painel do mar. O valor que ele ofereceu era tão absurdo que precisei me sentar. Era mais dinheiro do que eu havia visto em toda a minha vida, mais do que o valor do meu apartamento, mais do que Ricardo provavelmente ganhava em um ano inteiro com seus prédios de vidro. O dinheiro em si não significava muito, mas o que ele representava era tudo. Era a validação final, a prova irrefutável
de que meu passatempo tinha mais valor do que toda a praticidade do mundo do meu filho. O antes e o depois da minha vida foram separados por aquela noite. Antes, eu era uma mulher invisível, esperando o telefone tocar. Depois, o telefone não parava de tocar, mas eram jornalistas querendo entrevistas, outras galerias querendo meu trabalho, universidades me convidando para dar palestras sobre a arte da renda renascença. Voltar para meu apartamento em Boa Viagem foi a experiência mais surreal de todas. O lugar era o mesmo, o cheiro de maresia era o mesmo, mas eu o via com outros olhos. Não era mais minha prisão, era meu quartel-general, o lugar onde a Revolução Silenciosa havia começado. A reação de Ricardo e Patrícia foi exatamente como eu imaginei. Um misto de choque, inveja e uma tentativa desajeitada de pegar carona na minha glória. Eles apareceram no meu apartamento com um buquê de flores enorme e um sorriso forçado. Mãe, estamos tão orgulhosos. Sabíamos que a senhora era talentosa, disse Ricardo, com a cara mais lisa do mundo. A hipocrisia era tão palpável que eu quase conseguia tocá-la. Eu não senti raiva. Senti uma espécie de pena. Eles não estavam orgulhosos de mim, estavam impressionados com o meu sucesso. Eram duas coisas muito diferentes. Patrícia andava pela sala, olhando para as minhas peças como se as visse pela primeira vez. Severina, você precisa nos dar uma dessas para colocar na nossa sala nova. Imagine só dizer que foi feita pela famosa Severina Andrade. O nome dela soava estranho na boca de Patrícia. Eu apenas sorri, um sorriso calmo que não alcançou meus olhos. Essas peças não estão à venda, querida. Elas têm outro destino. A confusão no rosto deles foi a minha pequena e silenciosa vitória. Eles não entendiam que o valor da minha arte, para mim, nunca esteve no preço. Eu me olhava no espelho e via o contraste. A mulher de ombros caídos, que pedia desculpas por existir, havia sido substituída por alguém que ocupava seu espaço no mundo. Minhas mãos ainda doíam. A artrite não havia ido embora com a fama, mas agora eu olhava para elas não como um sinal de fraqueza, mas como um mapa da minha jornada. Cada nó, cada veia saltada era uma linha na história da minha resiliência. Eu havia transformado a dor em beleza e a solidão em um legado. A reflexão sobre o caminho percorrido vinha nas horas silenciosas da madrugada, com o som das ondas como companhia. Lembrei-me da noite de Natal, da mesa posta, do gosto de cinzas do Peru. Aquela dor não havia desaparecido. Ela havia sido transformada, como uma concha que usa um grão de areia irritante para criar uma pérola. Eu usei meu abandono para criar a obra mais importante da minha vida. A humilhação não me destruiu. Ela me deu o material bruto para a minha arte. Com o dinheiro da venda do painel no banco, eu poderia ter feito qualquer coisa. Poderia ter comprado um apartamento maior, viajado pelo mundo, vivido uma vida de luxo que calaria a boca de Ricardo para sempre. Mas nada disso fazia sentido. O dinheiro era uma ferramenta, não um objetivo. E eu sabia exatamente qual estrutura eu queria construir com ele. A ideia veio enquanto eu caminhava pela orla e vi um antigo casarão colonial, lindo e decrépito, com uma placa de "Vende-se" e o fantasma de um trator de demolição pairando sobre ele. Eu decidi comprar aquele casarão, não para morar nele, mas para devolvê-lo à cidade. Eu o transformaria em um centro cultural vivo, um lugar onde outras rendeiras, bordadeiras e artesãs pudessem ensinar, criar e vender seu trabalho com a dignidade que mereciam. Um lugar que celebraria a arte que nasce das mãos, a beleza que leva tempo, a herança que não pode ser medida em planilhas
Seria um refúgio contra o mundo apressado de promoções de última hora. Terro. O nome surgiu na minha mente como uma revelação, completo e perfeito. Edifício Renascença, Severina Andrade. Renascença pela minha arte e renascimento pela minha história. Seria um monumento não à minha pessoa, mas à resiliência de todas as mulheres que, como eu, teceram seus futuros em silêncio, ponto por ponto, acreditando na beleza mesmo quando o mundo lhes dizia que ela era inútil. Para um projeto dessa magnitude, eu precisava de um arquiteto, e eu sabia que só havia uma pessoa no mundo que eu queria para aquele trabalho, não porque ele era o melhor, mas porque ele era o que mais precisava aprender com aquilo. Chamei Ricardo para uma conversa. Sentei-o na minha mesa de jantar, no mesmo lugar que esteve vazio naquela noite de Natal, e coloquei os planos do casarão na sua frente. Ele olhou os papéis, confuso. Eu quero que você seja o arquiteto responsável pela restauração deste prédio, eu disse, a voz firme. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Começou a listar os impedimentos, os custos, a inviabilidade do projeto, usando seu jargão técnico para me intimidar. Mãe, isso é um sonho. Na prática, é um desastre financeiro. Ele ainda não entendia. Ele ainda via o mundo através de cifras e concreto. Não estou pedindo sua opinião sobre a viabilidade, Ricardo. Estou lhe oferecendo um trabalho. Eu o cortei, com uma calma que o desarmou. Mas há uma condição. Antes de desenhar uma única linha, você vai passar um mês tendo aulas. Vai sentar com as rendeiras de pesqueira, vai aprender a segurar uma agulha, vai entender o tempo e a dor que existem em cada peça. Você vai aprender a enxergar o valor que não está no preço. Ou isso, ou eu contrato outro arquiteto amanhã. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que o da noite de Natal. Eu vi uma batalha acontecer dentro dele. O arquiteto pragmático lutava contra o filho que, talvez pela primeira vez, estava vendo a verdadeira dimensão de sua mãe. Ele olhou para as minhas mãos, depois para a toalha de renda na mesa, e eu vi seus ombros cederem. Não foi uma rendição. Foi uma abertura. Eu aceito, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Aquela foi a minha verdadeira conquista. Não foi a exposição, não foi o dinheiro, não foi a fama. Foi aquele momento. O momento em que meu filho concordou em aprender a minha língua, em entrar no meu mundo, não por pena ou obrigação, mas por um respeito recém-descoberto. O projeto do edifício Renascença não era mais apenas meu. Tornou-se a ponte que reconstruiria nossa relação, tijolo por tijolo, ponto por ponto. Os meses seguintes foram de uma transformação que eu jamais poderia prever. Vi meu filho, o homem dos prédios espelhados, sentado em um banquinho baixo, com um bastidor no colo, as mãos grandes e desajeitadas, tentando aprender os pontos básicos da renda. Ele era péssimo nisso, mas não desistia. E, no processo, ele começou a ouvir as histórias das outras mulheres, a entender a vida que existia por trás da arte. Ele estava se tornando mais humano. Nosso relacionamento mudou. Nossas conversas não eram mais sobre o tempo ou sobre sua agenda lotada. Falávamos sobre a curvatura de um arco no casarão, sobre como a luz natural poderia valorizar uma tapeçaria, sobre a história de um ponto de renda específico. Ele começou a me ver como uma parceira, uma visionária. E eu comecei a ver nele o menino curioso que eu achava ter perdido para sempre. O dia da inauguração do Edifício Renascença foi o dia mais bonito da minha vida. O casarão estava restaurado, vibrante, cheio de vida. As salas estavam repletas de artesãs, de turistas,
de crianças aprendendo os primeiros pontos. O cheiro não era de champanhe caro, mas de café fresco, de goma de engomar e de esperança. Era o cheiro de um legado vivo. Eu não fiz um discurso, apenas subi ao pequeno palco, segurei o microfone com as mãos trêmulas e olhei para a multidão. Vi Léo na primeira fila, filmando tudo com o celular, o rosto radiante. Vi Ricardo ao lado dele, não como um arquiteto orgulhoso de sua obra, mas como um filho orgulhoso de sua mãe. E vi centenas de rostos desconhecidos, todos ali para celebrar a beleza que nasce da resiliência. Minha mensagem para eles e para você que me escuta agora foi simples e veio do fundo da minha alma. Eu disse que todos nós temos um passatempo inútil dentro de nós. Uma paixão que o mundo nos diz que não tem valor, que não paga as contas, que é uma perda de tempo. Pode ser a jardinagem, a escrita, a culinária, a música. É aquela coisa que fazemos não por dinheiro ou aplauso, mas porque nossa alma precisa dela. Não deixem que ninguém, nem mesmo as pessoas que vocês mais amam, lhes diga que essa paixão é insignificante. Porque, às vezes, no fundo do poço da solidão e do abandono, é essa paixão que nos joga uma linha. É ela que nos dá a força para tecer um novo começo, para transformar a dor em um propósito e para construir algo tão belo e duradouro que o mundo inteiro será forçado a parar e a admirar. Eu olhei para o prédio, para o nome gravado na fachada, e soube que minha história estava completa. A mulher que foi deixada sozinha em uma ceia de Natal não existia mais. Em seu lugar, havia uma mestra, uma matriarca, uma fundadora. Eu não precisei de vingança, eu precisei de justiça. E a minha justiça não foi um ato de destruição, mas de criação. Eu construí um futuro a partir de um passado doloroso. E esse é o tipo de arquitetura que nenhum dinheiro pode comprar e que o tempo jamais poderá demolir. Minhas mãos ainda doem. Mas hoje, quando seguro minha agulha, não sinto apenas o peso da artrite. Sinto o peso de um legado, o peso leve e glorioso de ter provado que um único fio, na mão da pessoa certa, pode ser forte o suficiente para reconstruir um mundo. E essa, meu amigo, minha amiga, é a única verdade que importa. Encontre o seu fio e comece a tecer. Nunca é tarde demais. Essa foi a minha história. E se você chegou até aqui, é porque talvez, em algum canto da sua vida, também exista um fio de linha esperando para ser tecido. Talvez você também já tenha se sentido invisível ou ouviu que sua paixão era uma perda de tempo. A dor, às vezes, parece um ponto final, mas hoje eu sei que ela pode ser o nó que inicia o bordado mais bonito da nossa existência. Se algo na minha jornada tocou seu coração, me conta aqui nos comentários. Eu vou ler cada um. Quero saber qual é o passatempo inútil que te salva, que te dá forças. É bom saber que não estamos sozinhos nas nossas lutas e nas nossas criações silenciosas. E se essa história puder servir de luz para alguém que você conhece, alguém que está se sentindo esquecido em uma mesa vazia, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que a gente precisa para pegar na agulha de novo. Eu sou Severina e vou continuar por aqui, contando outras histórias de vidas que, como a renda, são feitas de cheios e vazios, de nós e de laços. Se quiser acompanhar mais delas e fazer parte desta nossa comunidade, é só ficar por perto. Ficarei muito feliz em ter sua companhia.